Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Deus te abençoe, Eloá. Estava lembrando do Ministério Ágape, de quando nós fazíamos parte do Ministério Ágape, na Igreja Batista do Cachoeiro. E quanta coisa se passou de lá até aqui. Mas, graças a Deus, pela infinita misericórdia de Deus, nós estamos aqui. Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1 também. 1 Samuel 1, a partir do 1. Olha, Juninho, como que esse negócio se enfia aqui, ó, provado. O outro eu vi uma hora que eu ia tropeçar e ia cair. Amém? Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da sua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, e por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos. Queremos te agradecer, Senhor, por estarmos juntos com os nossos irmãos para te louvar, te bendizer, te honrar e prestar culto, que só a ti somos devedores. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, por todas as famílias aqui representadas. Eu te peço, Senhor, que por tua misericórdia, o teu amor, fale conosco essa noite. E que o Senhor
vá até os nossos corações e ministre acerca daquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Poder sentar? Essa história é uma história bem conhecida da maioria de nós, né? Acho que todos aqui, pode ser que tenha alguém que não tenha ouvido, mas acredito que a maioria tenha ouvido. E poderíamos fechar nossa Bíblia e irmos para casa, que a palavra ela é viva e eficaz, né? Mais penetrante do que espada de dois gumes. Então, poderíamos aqui fechar e irmos embora, que a mensagem já estaria perfeitamente dita. Com todos os louvores que foram cantados, a mensagem coreografada aqui, a dança que foi ministrada aos nossos corações. Mas o Senhor deseja fazer a obra e deseja usar, né, os seus vasos, que às vezes não são vasos tão preciosos e valiosos assim, mas Ele não rejeita ninguém, amém? E essa história, ela acontece, né, Eli era o sacerdote que estava, naquela época, ministrando no templo, junto com seus filhos, né? Ofni e Finéias. E de tempo em tempo, de ano em ano, Eucana e a sua família subia até Siló. Lembra daquela parte lá que a gente falou? Não sei quantos estavam aqui, da peregrinação? Quem se lembra disso? Que na religião judaica, eles têm uma cultura e a tradição de peregrinar até Jerusalém. Quem se lembra disso? Fernando, pastor. Então, desde essa época, eles tinham esse hábito. Todos os anos, eles iam à casa de adoração, que era em Siló, o tabernáculo, para louvar o Senhor dos Exércitos. E assim, essa família, meio desestruturada, talvez, bastante, né? Essa família, todos os anos, fazia isso. Eucana era da linhagem levítica, tinha linhagem sacerdotal, descendente direto da família de Corá. Então, Eucana sabia da importância dessa adoração e de irem ao templo todos os anos. Porém, né, para esse cara que é descendente levita, descendente de sacerdotes, naquela cultura, o não ter filhos era uma espécie de juízo divino. E parecia que a mulher que não tivesse filhos era assim amaldiçoada. Trazia um juízo de Deus a ela, ou a família dela, a linhagem dela. E assim sucedeu. E a tradição era que o casal se casou. Passavam-se cerca de 5 anos. Se a mulher não desse filhos nesse tempo, o homem poderia contrair novas núpcias, se casar novamente, para assim suscitar descendente. Que legal, né? Só que não. Mas, como Jesus disse, não era assim desde o princípio. Foi isso que Deus instituiu lá na formação do homem? Foi isso? Não, não foi isso. Mas, como o contexto daquela época, ele abonava isso, e a orientação era essa, para que o homem não ficasse sem descendente, que pegasse uma outra mulher e que casasse com ela. E assim, Eucana procedeu. Provavelmente, não tem como afirmar, porque não está escrito claramente, provavelmente Ana era sua primeira mulher. E por conta da sua esterilidade, ele provavelmente foi, né, obrigado, pela cultura vigente daquela época, a contrair um novo casamento para que tivesse filhos. E assim ele fez. Vem cá, Penina, vamos casar. Deu certo isso? Deu. Porque Penina teve filhos e filhas, diz aqui a palavra de Deus. Então, aos olhos de Eucana, estava tudo certo, né? Ele tinha filhos e filhas, tinha 2 mulheres. O texto diz que Ana chorava todos os anos que ia àquela adoração a Siló. E eu quero te convidar a ir mais fundo nessa história e se colocar no lugar de Ana.
quero que você mergulhe nessa história e se coloque no lugar daquela mulher. Ela era amaldiçoada, porque quem não tinha filhos era amaldiçoada. Era considerada inútil. Então, ela era amaldiçoada, inútil, abandonada por Deus. Sabe por quê? Porque o texto diz que quem a deixou estéril? O Senhor. Diz aqui. Vamos ver em qual versículo? Vamos ver aqui. Versículo 5. O Senhor a houvesse deixado estéril. Então, não foi homem, não foi culpa dela, não foi como aquele cego pergunta, né? Para que isso, Senhor? Por que ele nasceu assim? Foram os pais que pecaram ou foi ele? Então, foi o Senhor que a deixou daquele jeito. Sabe, eu quero falar para você essa noite. Talvez, tem problemas que a gente mesmo cava, né? Não? A maioria deles. Mas talvez o problema que você está passando na sua vida, talvez seja o próprio Deus quem permitiu isso. O próprio Deus. E talvez você esteja se perguntando, se lamuriando, achando, murmurando. O irmão Israel falou um dia, existem 2 pecados que Deus abomina. Idolatria e murmuração. Talvez onde Deus cerrou a sua madre, você esteja murmurando. Mas o pastor disse, quando você procura, é você que conserta. Quando Deus que dá, Ele vai dar um jeito de te abençoar. Mas você precisa dar um passo. Ana era amaldiçoada, inútil, zombada. O texto diz que Penina a irritava excessivamente. Isso não está à toa na Bíblia. Ela a irritava de modo exacerbado, excessivamente, a fim de, para a irritar. A sua rival, versículo 6, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Meu irmão, entre na casa de Ana. Imagine a casa dessa mulher. Isso daqui conta a história de um dia da família indo adorar em Siló. Agora, imagine o contexto familiar dessa mulher. Imagine o que ela sofria dentro da sua própria casa. Ela era massacrada pela sociedade, porque uma mulher estéril era mal vista. Deus a amaldiçoou. Portanto, tem algum problema aí. O que ela fez para acontecer isso com ela? Ela era mal vista socialmente. Ela era mal vista familiarmente. Porquanto Penina a irritava por isso. Imagine aqueles pimpolinhos, tudo de Penina. O que será que eles falavam com Ana, hein? Meu Deus, que vida dessa mulher. E Ana, o texto diz que Ana, apesar disso tudo, apesar desse contexto, dela ser uma mulher amaldiçoada, inútil, zombada, ela era também uma mulher deprimida. Ela era uma mulher que tinha doença psicossomática. Sabe por quê? Que o texto diz assim, que quando ela subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que não comia, e também não comia e chorava. Isso é normal, gente? Uma mulher que vive a chorar e não comer? Não comer, então, né? O negócio devia estar ruim mesmo para ela, né? Para ela não comer e chorar. Era uma mulher deprimida. Era uma mulher que estava num contexto de deserto. Ela estava atravessando um deserto. E não era há pouco tempo. Ela já havia vindo assim há anos. Aquilo não era novo para ela. Com certeza ela se casou pensando em ter filhos, fazendo projetos, e Deus vai me abençoar. Mas não foi do jeito que ela quis.
não foi do jeito que ela planejou. Ana era uma mulher amaldiçoada, zombada, deprimida. E no versículo 10 ela disse que ela era amargurada de alma. Pense, uma mulher amargurada de alma. Você conhece alguém assim? Amargurado de alma? Versículo 8 vai dizer que ela era de coração triste. O próprio marido pergunta: por que você está de coração triste? O versículo 8 diz também que ela era incompreendida pelo marido. Veja bem, a lei era assim. O código de Hammurabi, que até então influenciou o povo de Deus, dava lá esses 5 anos, né? A mulher não teve filho, dá-lhe carta de divórcio e chama a outra para dentro, né? Casa a segunda vez, e aí pode mandar a mulher embora. Mas não foi isso que Eucana fez. Eucana a manteve ali. Sabe por quê? Eucana a amava. E por isso ele dava a porção dobrada de todos os alimentos que ele levava. Então, ela tinha um marido que, embora a amasse tanto, ele não a compreendia. Ele não podia sentir a dor que ela estava sentindo. Às vezes você se sente assim também? Compreendida? Poxa, ninguém consegue enxergar a minha dor. Ana se sentia assim. Ana era incompreendida pela sociedade, pela rival, pelo marido. Que situação. Ana ainda se diz ansiosa e aflita. Versículo 16. Ana era amaldiçoada, inútil, zombada, deprimida, amargurada de alma, triste, atribulada de espírito, incompreendida pelo marido, ansiosa, aflita. Meu Deus, que deserto. Que vida. Não estava sendo fácil para Ana. Que, aliás, o seu nome significa cheia de graça. Imagine só. Você acha que ela realmente era uma mulher cheia de graça? Passando por tudo isso. Às vezes a gente pergunta, né, por que, igual Asaf, por que o ímpio prospera e o filho de Deus que anda ali em retidão não? Esse foi o conflito de Asaf, esse foi o conflito de Jó. Porque eu que sou reto, temente, busco a Deus e me desvio do mal. Tenho padecido tanto e o meu vizinho que leva a vida, como que Martinho da Vila fala? É Martinho da Vila? Eu sempre confundo Martinho da Vila com Zeca Pagodinho. É devagar, devagarinho. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar é quem? Martinho da Vila. O irmão que vive assim, o irmão não, o vizinho, que vive no deixa a vida me levar, prospera, às vezes tem a família ok, você vê que ele está feliz, ele tem um recurso financeiro maior do que você, e você não entende. E provavelmente, Ana também talvez tivesse todos esses conflitos. Ana não estava legal. Ana estava psicologicamente abatida. Ela estava com o corpo comprometido, porque ela não comia. E até o espírito de alma, o espírito de Ana também sofria, porque ela disse que ela era uma mulher atribulada de espírito. Então, Ana estava sofrendo aquela plenitude de problema. Mas não parece que na vida da gente tem esses momentos também? Parece que tudo vem de vez. A vida de Ana estava assim. E para agravar a situação, aquele contexto histórico, social e cultural daquele povo não eram os melhores. O povo de Deus passava por um tempo difícil, onde os juízes julgavam. Mas eu anotei aqui, não sei, eu vou achar. Tem um texto que diz
que relata certinho essa palavra, esse contexto e esse tempo do povo de Deus. Eu não vou achar aqui, mas que diz lá em Juízes, diz que o povo andava e ele fazia o que era correto aos próprios olhos. Era um tempo de apostasia da fé. Era um tempo difícil e Ana estava junto nesse tempo difícil, vivendo uma situação difícil. Talvez hoje você esteja assim, num tempo difícil, de apostasia da fé, e rompendo um deserto difícil, que talvez você não esteja compreendendo. E talvez, nesse momento, você não consiga ver o porquê. Você pergunta, por que, Deus? Eu estou passando por isso. Mas eu quero te encorajar, nessa noite, a você fazer outra pergunta. Para quê? Para quê? E mesmo Ana nessa condição totalmente desfavorável, Ana se assemelha a Davi. Davi no Salmo 42, ele luta com sua alma. Sabe quantas vezes o seu corpo não tem força? Seu psicológico está abalado. Até o seu espírito atribulado. É o momento que você tem que lutar com a sua alma. Dar ordens à sua alma. Pensa num negócio doido. Foi o que Davi fez. Pode ler lá o Salmo 42. Ele diz assim, porque está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas eu ainda louvarei ao Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. E sabe, eu acho que foi bem isso que Ana fez. No versículo 9 diz assim, após terem comido e bebido, todo mundo, menos Ana. Estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Veja bem, Ana estava neste contexto de opróbrio, que era a vergonha máxima para uma pessoa, para uma nação. Ela estava nesse contexto. Mas Ana subia a Siló. Ana ia à casa de oração. O diabo tem colocado em nosso pensamento, tem nos nocauteado a todo momento com a mentira de que você pode ser igreja sozinho. Você não é igreja sozinho. Você precisa ser corpo. Um braço não é um corpo. Um olho não é um corpo. O corpo só é corpo junto. E você precisa estar no corpo, onde o cabeça é Cristo. É mentira de Satanás isso. É mentira do príncipe desse mundo, que você não precisa estar aqui. Que você pode ser igreja na sua casa. Que você não precisa estar em comunhão. E Ana, apesar de todos os problemas, Ana sabia disso. Ana não deixou de congregar, como é costume de alguns. Ana subiu à casa de oração. Ana ia ali, ela adentrou ao templo, talvez enxergando a última saída da vida dela. Eles faziam isso de ano a ano. Olha só, hoje a gente pode vir quantas vezes na semana à casa do Senhor. Eles aguardavam aquela data o ano inteiro. E ela adentra ao templo, Eli está encostado na parede, num pilar. E ali Ana se derrama. Ela se levanta, ela ora, ela chora e ela faz um voto. Ah, que maravilha. Tudo se resolve aí, né? Talvez Ana pensasse assim, agora meus problemas vão acabar. Aí vem uma outra pancada para acabar de matar, né? Tem quando está morto e vem uma pancada para acabar de matar?
Aí vem Eli, o sacerdote. Ele diz assim, olha, se afasta desse vinho. Para de beber, está bebendo demais. E ela, não, Senhor meu. Chamou Eli de Senhor meu. Aquela mulher que vivia um contexto de opróbrio na sociedade, na família, ela também viveu isso no templo. E aí Movan estava pregando de manhã e falando sobre oposição. Olha quantas oposições essa mulher viveu, estava vivendo naquele contexto. Quantas oposições. Era tiro de tudo quanto é lado. Não tinha para onde correr. Só para dentro dela mesma. Ela também foi julgada erradamente pelo sacerdote do templo. Sabe, meu irmão, não se assuste se você for julgado de forma errada pelo sacerdote do templo. Sabe por quê? O sacerdote também é gente. Ele também erra. E ali o que corroborou com tudo isso era que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles eram? Ok, eram? Não. Capítulo 2, versículo 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. E é a mesma palavra que esse texto de 1 Samuel 2,12, filho de Belial. Essa mesma expressão que Eli usa com Ana. Ela diz, que Eli usa com Ana não, que ela usa para com Eli. Que ela diz assim, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Sabe o que acontece? Você já viu aquela mulher que apanha do marido, e depois ela dá fim naquilo, e ela morre de medo de se relacionar com uma outra pessoa? Já viu aquele filho que tem pais autoritários, que ele tem um certo bloqueio com gente assim? Sabe por quê? As nossas experiências forjam o jeito que nós vemos a vida. E aí, por conta das nossas experiências, nós julgamos o outro pela nossa régua. Isso acontece com a gente, não acontece? Às vezes, o erro que a gente está vendo no outro, às vezes que não procede, é o nosso. É o nosso próprio, que a gente está se olhando no espelho. Eli fez isso. Porque ele era sacerdote? Não. Porque ele era gente, era humano. E ele errou. Porque até os sacerdotes erram. E do jeito que os filhos dele eram, ele achou que a Ana também fosse. Mas ela, apesar de toda a discordância, da certeza que ela tinha daquilo, que ele tinha errado o diagnóstico, que ele tinha dado uma palavra ruim para ela, que não era verdade. A mamãe falou cedo sobre Pedro, que disse primeiro uma palavra de bênção e depois foi boca do diabo. Foi boca de Deus e logo em seguida boca do diabo. Aqui acontece exatamente o contrário. Eli é boca do diabo para Ana. Mas entre ser boca do diabo e boca de Deus, de Eli, existe uma postura de Ana aí no meio. Sabe por quê? Ela disse, não, Senhor meu. Ana não é uma pessoa, não é bode, é ovelha. Não é ovelha negra. Embora ela discordasse daquele homem, embora ela soubesse do contexto dos filhos dele, ela o reconhece como autoridade eclesiástica na vida dela.
E por conta disso, de tudo, que quando ela discorreu tudo isso, o que ela estava passando, ela disse que ela estava ansiosa, aflita. Por conta disso, ela orava daquele jeito. E ele disse assim: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana não brigou com Penina. Ana não beliscava os filhos de Penina. Ana não queimava arroz de Eli, de Eucana, porque estava com raiva dele, porque ele não compreendia. Ana não podia chorar no templo, porque era mal interpretada. Ana não podia chorar em casa. Ana se trancava no quarto, mas o seu marido vinha. Olha, eu não sou bonzão? Não sou mó maridão? Não sou melhor do que 10 filhos? Mas a diferença que eu posso ver dessa mulher, do versículo 16 para o versículo 18, é gritante. Nós lemos até aqui, os irmãos estão acompanhando, no versículo 16, ela se diz ansiosa e aflita. No versículo 18, o texto diz que: e disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Percebeu? Como que aquela mulher creu? Como que aquela mulher teve uma postura? Como que aquela mulher encontrou forças para se levantar, orar, chorar, fazer um voto? E no versículo 18, ela já não era uma mulher amaldiçoada. Ela não era uma mulher inútil. Ela não era zombada. Ela não era deprimida dentro dela, né? Ela não era triste, atribulada de espírito. Ela não era ansiosa mais, nem aflita. Porque ela creu. Ela creu no Deus que ela servia. E aquele mesmo sacerdote que usou a boca para acusar injustamente Ana, ele entrega a bênção. Então, meu irmão, não fica chateadinho, não. Porque muitas vezes, vão te dizer coisas que você não vai gostar. Até aqui na igreja. Até o seu pastor. Mas respeite a sua liderança eclesiástica. Isso é muito difícil. Mas é bênção para você. Para você. E a partir dali, aquela mulher não era mais triste. Ela foi, ela comeu, e o seu coração não era mais triste. Era uma outra Ana. E talvez Penina fosse olhar para Ana e tentava cutucá-la de novo. O que aconteceu, gente? O que aconteceu nesse meio tempo? Que eu não estou alcançando mais o êxito de implicar com ela e ela se irritar, e ela chorar e ela não comer? Seu inimigo quer te ver destruído. Sabe aquele biquinho que você faz? É isso que ele quer. Quando você faz assim, você dá um troféu para ele, você venceu. Você logrou êxito no que você estava na sua intenção. Então, meu irmão, vamos aprender com Ana. Uma mulher que quando a sua rival a irritava, ela chorava. Quando o seu marido não a compreendia, ela se calava. Quando o sacerdote a julgou erradamente, ela chamou de meu Senhor e disse que ela era serva. 3 vezes ela fez isso. Onde que ela foi lutar?
Ana lutou onde ela podia lutar. E não é contra carne nem sangue. Não é contra pessoas que você tem que lutar. Nas regiões celestes. E aquele lugar de morte e de esterilidade, se tornou agora em local de bênção, de vida. A palavra diz, o texto que continua, diz que Ana teve Samuel, ela foi para casa curada, com o seu psicológico curado, com o seu corpo curado, em casa, e ela foi curada de sua esterilidade, seu ventre foi curado. Mas eu quero te dizer, porque às vezes você não vai ser curado. Não é para você se conformar com isso. Você tem que lutar pela sua bênção. Mas por vezes, você não vai ser curado. Muitas vezes, a gente ora por alguém que às vezes está doente e a pessoa morre. E a gente pensa, Deus não respondeu às nossas orações? Mas por vezes, a pessoa não é curada da doença, mas é curada na doença. Sabe por quê? Existem propósitos escondidos que por vezes nós não vamos desvendar. É coisa de Deus, né? Aqui existia um propósito para essa mulher, que era gerar Samuel, que foi bênção para toda a nação de Israel. E assim como Ana, que transformou, que se deixou transformar, que militou nas regiões celestes, com quem ela podia, guerreou com Deus, chorou, fez um voto e cumpriu o voto. Deus não manda que nós façamos voto. Ele não manda isso. Mas Ele manda sim, se você fez, cumpra seu voto. Votou? Votou o voto? Cumpra. Ana guerreou no local certo, com as armas certas. E ela logrou êxito. E ela foi curada. E isso pode acontecer hoje com você. Que área da sua vida está estéril? Que locais da sua existência era para estar gerando vida? Você tem certeza disso? É aquilo que você tem certeza. Era para eu estar gerando vida. E está estéril. Não gera nada. Quem é você nessa história? Ana, Penina, Eucana, Eli. Quem é você nessa história? Qual a sua condição hoje? Você pode mudar alguma coisa? Você pode fazer alguma coisa? Fisicamente, prática, alguma coisa prática você pode fazer para mudar a posição que você quer mudar? Existe alguma coisa na sua vida que você precisa mudar hoje? Existe alguma coisa prática que você possa fazer para mudar isso? Ou como Ana, você não pode mudar essa condição? É uma condição que talvez o Senhor tenha te dado e você não tem o que você faça que possa mudar isso. Muitas vezes a gente acha que não tem como mudar, assim, praticamente, na vida cotidiana, no dia a dia. Mas, por vezes, a gente está com a estratégia errada. Às vezes a gente está ali, lutando, dando murro em ponta de faca, mas pode ser que a estratégia esteja errada e você está insistindo naquilo. Se tiver como fazer alguma coisa para sair da sua situação, faça. Mude de estratégia se não está dando certo. Se não tem, se é uma condição bem parecida com essa de Ana, que você não vê escape, entregue para Deus. Porque Ele tem cuidado de nós. Cris, a minha condição hoje é parecida com a de Ana. Eu tenho estado triste,
algumas coisas estão comprometidas, as minhas atividades estão comprometidas. O que eu fazia antigamente eu não consigo fazer mais. Tem alguma coisa errada. Vá para o pó. Converse com o Senhor, seu Deus. Ah, mas para que orar? Deus já sabe de tudo que acontece comigo. Tem gente que fala isso, né? Não precisa orar. Porque Deus já sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele tem toda a ciência, Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo, sim. Mas quando você conta para Deus, entrega para Deus, você está dizendo assim, o Senhor é onisciente, mas o Senhor também é onipotente. Tem todo o poder para fazer o que deseja o teu coração. Lute no lugar correto, que é aos pés do Senhor. Que as nossas armas sejam as armas corretas. E que nós possamos identificar na nossa vida aquilo que precisa ser mudado. E que nós tenhamos força vinda de Deus para mudar as situações. E aquilo que nós não podemos fazer nada. Que nós contemos com o Senhor, que Ele é por nós. Ele tem sido bom. Ele é bom. É a sua natureza. Deus não pode ir contra a sua natureza. Ele é bom, é benigno. Meus irmãos, é tempo de santificação. Santificação da igreja do Senhor. O mundo está atacando com todas as armas as nossas portas. Porém, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas é tempo de você tomar posição, como crente fiel. Certinhos, santinhos, esses do pau oco, não. Não, nós somos humanos. Deus entende as nossas limitações. Mas que nós tomemos posição. E recorramos a Cristo, que é o cabeça. Para que Ele possa dar as ordens para o nosso corpo. Para que a gente possa militar nos locais certos, nas regiões certas. E que Ele mesmo possa fazer a boa obra dEle em nós. Que tudo que Ele faz é bom, é perfeito e é agradável. E que nós possamos correr essa corrida. Aí, firmes no propósito do Senhor, que é sempre de gerar vida e não morte. Que nós possamos estar confiados no Deus da nossa salvação. Aquele que pode mudar qualquer cenário. Até os piores, que você não vê a solução. Ele pode mudar. Ele tem todo o poder para isso. E se você identificou, se o Espírito Santo de Deus ministrou a você alguma área da sua vida que você precisa santificar, que você precisa talvez lutar com uma nova estratégia ou lutar nos lugares celestes, quero que você fique de pé. Ai, mas que palhaçada, Cris, todo dia ficar de pé. Quando você fica de pé, você está afirmando para você mesmo, isso é importante para você, que você depende de Deus e que você de fato quer mudar. Existe alguma área da sua vida que o Espírito Santo de Deus ministrou e que você precisa lutar desse jeito? Se existe, fique de pé e nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Pai, pelo teu doce Espírito. Aquele Senhor que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, Pai. Que o Espírito Santo de Deus confronte os corações, Senhor, e complete essa mensagem, segundo a boa vontade dEle. Pai, que o Senhor venha dar santificação ao teu povo, para que nós possamos, Senhor, militar com as armas certas, nos locais certos,
para que nós possamos, Senhor, gerar vida e não morte. Em nome de Jesus, incomoda os nossos corações, Senhor, para que nós possamos caminhar mais de perto com o Senhor, para que nós possamos, Senhor, almejar as coisas santas, as coisas agradáveis. Deus, venha com o Teu Espírito Santo no Teu povo, Deus. Faz a Tua boa obra. Pai, em nome de Jesus, quebra o arco, corta a lança. Quebra todas as cadeias, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos nos colocar na posição, na brecha. Que nós possamos nos levantar, chorar, orar. Em nome de Jesus, que nós possamos fazer isso com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E aguardado, Senhor, esperando no Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus nós choramos, crendo, Senhor, na Tua resposta. E que o Senhor vai falar a cada coração segundo a Tua vontade, Deus, não a nossa. Em nome de Jesus, completa a Tua obra, a Tua palavra no coração de cada irmão. Em nome de Jesus, amém.